Paulo Brito, na hora da verdade, vai comentar os problemas da cidade. Chegou a hora de saber o que acontece. O Paulo Brito vai falar porque conhece. Paulo Brito, de olho na cidade. Paulo Brito, Paulo Brito. Esse cara sou eu. Alô, amigos, senhoras e senhores, muito bom dia. Esse cara realmente sou eu aqui. E estamos chegando para mais uma edição do programa Paulo Brito no ar. Hoje, vivendo aí uma gostosa quarta-feira para muitos, para outros aí de muita expectativa. Hoje, dia 13 de janeiro do ano 2021. Esse programa tem a produção Paulo Brito, sou eu mesmo, direção de Débora Rayane Barbosa, Departamento de Jornalismo, Patrícia Maria de Souza Ramos Brito, Departamento Jurídico, doutora Érica Polinário, doutor César Aguiar Contel e doutor Joel de Almeida em Araçatuba. Colaboradores aí, Gilmar de Freitas Carvalho em Bonitama, André de Oliveira em Penápolis, Edilson dos Santos em Glicério, participação especial de Cássio Bettini e Walter Pacelli, Chapeuzinho, comanda o Bola na Rede. Patrocínio de Lalo Calçados e Esportes, detalhe que faz a diferença. Hoje, dia 13 de janeiro de 2021, estamos vivendo o signo de Capricórnio. Um dia feliz para nós aqui, porque hoje está aniversariando a nossa produtora, a Débora Rayane Barbosa. Desejamos que Deus ilumine o caminho dela, que seja bastante feliz, que continue sempre ao nosso lado, já há 5 anos com a gente, mas hoje é aniversário dela. Em meu nome, em nome da Patrícia e toda a equipe que trabalha com a gente, desejamos a Débora muitos e muitos anos de vida, muitas e muitas felicidades. Parabéns para você, Débora, que Deus te abençoe cada vez mais. Você, o Pedro e toda a sua família. Um abração carinhoso de todos nós. Bom dia então, Débora. Bom dia, Paulo, bom dia a todos, obrigado pelas felicitações e de todos que já me enviaram mensagem também, que desde manhã eu já recebi bastante. Obrigada a todos. Só não ganhou presente até Ganhei. agora? Ah, ganhou presente. Ganhei do Pedro, ganhei do senhor da Patrícia, da minha mãe. Que bom, então. E como presente hoje para os nossos queridos e amados e estimados ouvintes, nós temos aí a participação do nosso querido Wagner Dagoberto Mastelaro, que vem ao nosso programa de hoje, vereador, começando sua carreira como vereador na Câmara Municipal de Birigui, eleito pela vontade soberana do povo, e o presidente do PT, o Manuel, que está com a gente aqui no programa de hoje. Agradecemos os nossos colaboradores. Lalo Calçados e Esporte, detalhe que faz a diferença. Empório Biju, grandes promoções. Engeune Engenharia, direção Dr. Sérgio Donado, Willy do Rochinha. Também conosco a Luxe Tecidos e Confecções e a Luxe Jeans, Morena Móveis e Valentina Móveis. Ainda conosco também IOB, Instituto de Óleos Birigui, direção do Dr. Benhur e do Dr. Rogério. Participação também do Dr. Lucas. Conosco também Lalo Calçados e Esporte, detalhe que faz a diferença. Ainda Birigui Piscinas, grande quantidade de piscinas, grandes promoções aí. Aproveite o verão para comprar a sua piscina com grandes facilidades de pagamento, montagem e tudo aí em Birigui Piscinas. Também conosco aqui a Tropicália Pães e Doce lá em Buritama, um presente também da Lâmina Laboratório de Diagnóstico e Análises Clínicas, agora em novo endereço, e ainda nos prestigiando sempre, dando total apoio à cerveja Paulistinha, através da indústria de bebidas Vendranelli, do nosso querido Carlito. Enfim, senhoras e senhores, nós vamos aí aos destaques do programa de hoje. Participação especial de Wagner Mastelaro, daqui a pouco no nosso programa. E as manchetes que valem por notícias, Débora. Fechamento não é política correta contra a Covid-19, diz Bolsonaro. Prefeito de Birigui negocia contas de energias não pagas no valor de 850 mil. Com investimento de 536 mil, Prefeitura inicia obras de recapeamento no bairro Birigui 1. Em uma semana, a Vigilância orienta e notifica 16 empresas em Birigui. No plantão da polícia, adolescente é detido com notas falsas de R$200 após comprar lanches e açaí. E 2 menores são apreendidos após assalto em loja de celulares. A ação mobilizou polícias militar e civil.
Destacando também, senhoras e senhores, aí as manchetes esportivas. Walter Pacelli e os destaques dele. Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando nessa quarta-feira e o meu destaque: VAR salva o Palmeiras e o Palmeiras joga mal, mas está na final da Taça Libertadores da América, no dia 30 de janeiro, no Maracanã. Palmeiras toma uma aula de futebol na Arena Palmeiras, foi no sufoco. Palmeiras entra com salto alto e acaba quebrando, quase deu River. Hoje é a vez do Santos jogar na Vila Belmiro contra a equipe do Boca Júnior. No dia 30 de janeiro, nós já temos o primeiro finalista, que é o Palmeiras. Hoje, Santos e Boca Júnior será o segundo finalista. Hoje também tem Campeonato Brasileiro, Brasileirão. O Corinthians entra em campo contra o Fluminense. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, América Mineiro e Chapecoense, com os resultados de ontem, subiram para o Brasileirão 2021. Agora restam 2 vagas para 4 jogos para ser realizado no Campeonato Brasileiro da Série B. Bandeirante Esporte Clube já se prepara para o dia 7 de março contra a equipe do Noroeste aqui na cidade de Birigui. Jogadores do Bandeirante está chegando aqui na nossa cidade. Jogadores do Bandeirante Esporte Clube do ano passado ficaram 10 jogadores e o restante o Bandeirante vai contratar para disputar o Campeonato Paulista da Série 3. Já, Paulo Brito, a gente conta tudo isso aqui no Bola na Rede. Daí, Walter Pacelli, o Chapeuzinho, trouxe para nós aí os destaques esportivos do programa de hoje, que tem muito mais ainda. Participação especial de Cássio Bettini, falando sobre tecnologia e assuntos importantes que realmente aí chamam a atenção. Queremos destacar também que durante esta semana, amanhã, nós teremos aqui a presença da professora Andréia e do professor Edmar, lá da Faculdade Federal, Instituto Federal. Eles estarão participando amanhã do nosso programa e os assuntos são bastante importantes. Queremos agradecer carinhosamente aqui o nosso querido, estimado e sempre amigo xerife lá em Buritama, que nos prestigia sempre com sua audiência, o seu carinho e a sua amizade. A ele, a Marta, a Júlia, Juliana e a Luciana, o nosso abraço. Bem, senhoras e senhores, hoje, conforme nós já esparramamos para tudo aí, queremos mandar um abraço nesse instante para a cidade americana, onde o nosso querido deputado federal Arlindo Quinalha também nos prestigia sempre, quando possível. Ele que realmente tem colaborado muito com Birigui, tem participado ativamente da vida política de Birigui e que sempre, independente disso, além de ser nosso amigo, nosso deputado federal, é também corintiano, o que cresce mais ainda o conceito dele. E hoje nós temos aqui a presença do Wagner, nosso querido Wagner Marcelaro, e também do Manuel, que é o presidente do PT. O Wagner, você sabe que é um prazer muito grande, uma alegria muito enorme. Inclusive eu falei até com o Fernando Escudeiro alguns dias atrás, quando você saiu candidato, falei que realmente você seria uma força a mais no Partido dos Trabalhadores, e realmente essa força veio, e eu tenho uma alegria muito grande de ser seu amigo e ser meu amigo também. E hoje eu me sinto orgulhoso de poder entrevistar você, bater um papo com você, conversar com você. Você tem muita coisa para conversar. Bom dia, Wagner. Bom dia, Paulo. Bom dia, Birigui. Meus parabéns, Débora. Que Deus abençoe aí a sua trajetória com muita saúde, sabedoria e paz. Bom, Paulo, hoje nós estamos vereador na cidade de Birigui, né? Pro mandato 2021-2024. Eu faço questão de ressaltar essa situação de estar vereador, porque objetivamente não tenho a preocupação, né, concreta de ficar fomentando ou criando situações para que a gente possa continuar na vida política daqui para frente ou não. Eu acho que são situações que elas vão acontecendo, né? Essa proposta de mandato nasceu lá atrás, né? Lá em 2017, né? Eu acabei criando lá no Valmafalda mesmo um grupo de debates políticos às quartas-feiras, né? O pessoal se reunia, não tinha onde, estava num momento muito difícil da vida política, o pessoal se reunia
às quartas-feiras para tomar uma cerveja, ao mesmo tempo para confraternizar, estar junto naquele momento ali, discutindo política, conversando, né? Tentando mapear o cenário nacional, municipal, e o grupo acabou evoluindo, né? E eu acabei no decorrer do ano de 2019 encerrando as minhas atividades, e o grupo falou da possibilidade da gente ter um representante, indicaram meu nome, e eu disse que só nominalizaria esse grupo se essa proposta fosse uma proposta que estivesse dentro de uma perspectiva coletiva, né? Então hoje o mandato ele está organizado da seguinte forma: ele é um mandato que ele vai acontecer de bairro em bairro, ele é um mandato que ele tem hoje em torno de 15 pessoas nesse coletivo político, onde a gente vai discutir todas as questões que estiverem tramitando na Câmara Municipal de Birigui e os problemas da cidade de Birigui, para que a gente possa levar decisões coletivas para dentro da Câmara. E junto às comunidades, né, fazer sempre uma radiografia junto a essas comunidades para poder também trazer essas questões que são de ordens necessárias para a existência dessas comunidades, e encaminhar isso do ponto de vista da Câmara, Ministério Público e Prefeitura Municipal. Esse grupo aí seria os 15 vereadores? Não. Esse grupo é um grupo meu. Certo. Isso vem de uma trajetória, Paulo, porque coincidentemente também tem 15 vereadores, né? Sim. Isso vem de uma trajetória porque, assim, eu acredito concretamente que política se faz com participação popular. Não tem outro jeito. E, assim, a gente precisa estabelecer uma relação de poder dentro da Câmara Municipal e nos espaços políticos onde as pessoas sejam representadas. Não é hoje, nem amanhã, nem ontem, isso é trajetória. As pessoas votam em alguém e naturalmente já no primeiro, terceiro mês já se sentem extremamente não representados dentro da Câmara Municipal. É isso que o nosso mandato quer mudar. A gente quer ter uma relação equânime, equilibrada dentro da Câmara Municipal. A gente quer levar propostas coletivas ali dentro da Câmara Municipal. Porque assim, uma coisa é a política institucionalizada, né? Onde você faz ali na Câmara, no gabinete, aquela coisa toda. Uma outra coisa é você levar esses anseios que essas comunidades têm para dentro da Câmara Municipal, para dentro da Prefeitura e para dentro do Ministério Público, para todos os órgãos institucionalizados. Porque nós acreditamos também que democracia se faz com constitucionalidade, não se faz de forma aleatória, né? Mas para que as questões que são de ordem dos menos favorecidos da nossa sociedade, os pobres da nossa sociedade, elas possam ser ouvidas, então a gente vai a todo momento, né, tá encaminhando tá junto nos bairros e nas comunidades para levar isso. A exemplo disso, Paulo, na campanha, eu honestamente, se você me perguntar, nem sei quantos votos eu tive. Eu tenho um trabalho no Margarete Vargas, junto com a comunidade, né? E a comunidade ela acabou fazendo um levantamento de necessidades ali, e só para você ter uma ideia, aprovaram aquele condomínio, aquelas casas, sem o sistema de drenagem, né? Então, se você for no Margarete Vargas, ele tem um nível de declividade, o terreno, são duas ruas, uma que desce e uma que sobe. Certo. Mas só que tem um nível de declividade que você vai chegar e, sei lá, não é tão acentuado, mas ela E assim, a falta de boca de lobo e de drenagem faz com que o asfalto, né, a água, que é um diluente universal aí, faz com que o asfalto seja extremamente prejudicado, né? E um detalhe importante as pessoas que estão na parte de baixo do Margarete Vargas, elas recebem toda aquela água. Então o parquinho que está lá é varrido, né? Ali nós temos 2 quadras, é varrido, não tinha iluminação completamente quebrada. Na oportunidade entrei em contato com a secretaria, pediu a gente, precisava arrumar lá, né? Precisava dar um jeito de arrumar aquela situação lá, porque o pessoal, as crianças jogam. E é um bairro novo. É um bairro novo, tem 5 anos, 4 anos, se eu não me equivoco. E ali nasceu uma reivindicação. Então tem em torno de 8 reivindicações que aquele bairro está fazendo. Ontem à noite mesmo a gente passou colhendo assinaturas para esse abaixo-assinado e a gente vai fazer esse encaminhamento junto à Câmara, Ministério Público e também a Prefeitura Municipal.
essa interlocução, essa conexão com a comunidade, eu acho que é o papel político que todos nós temos que fazer. Agora, por que só o Margarete Vargas desde o começo? Porque não existem mais bairros em Birigui e todos esses bairros também serão visitados, consultados, visto o problema por esse grupo seu? Sim, a gente está hoje, Paulo, hoje nós temos uma relação, é óbvio que tem que ampliar, sendo de bairro em bairro ele vai ampliar, né? A gente está encontrando pernas para isso também, mas hoje a gente tem uma relação no Jandaia, tem umas conversas com a Val lá do Jandaia, né? O João das Fraldas ali no Teresa Barbieri, né? Então é a comunidade fazendo o levantamento dos seus problemas para poder encaminhar esses problemas. Eu acho que outra coisa que o político biriguense, não só o político biriguense, mas o político de forma geral, eu acho que as pessoas de forma geral, mas principalmente os políticos, o que eles não têm é a capacidade de ouvir. Muitas vezes eles vão até as comunidades para levar solução, eles não vão para a comunidade, ouvem a população, veem qual é a necessidade e encaminham. Não, eles já levam uma solução. A gente precisa inverter isso. Precisa inverter, precisa fazer com que essas pessoas se tornem protagonistas do processo, porque se tornando protagonistas do processo, aí assim, eles vão cuidar melhor as coisas, né? Eles vão se sentir significados, que eu acho que isso é muito importante, vão se sentir acolhidos, que é uma situação que infelizmente a gente não vê, né? Então, por exemplo, quando eu fui questionar sobre a questão da iluminação, não, Wagner, aquela situação lá, uma situação assim, o povo lá quebra tudo, sabe? Eu falei, mas quanto tempo faz que vocês fizeram aquilo? Faz 4 anos, até hoje você não deu manutenção, até hoje você não... Você entende? Então são situações que a gente precisa começar a cuidar com mais carinho, com mais objetividade e um olhar carinhoso, um olhar... Porque assim, Paulo, eu parto da seguinte situação. Qual é o meu objetivo? Eu estou com 52 anos de idade, né? Se você falar para mim, Wagner, o que você pretende na política? Como eu disse anteriormente, eu estou vereador, né? Eu quero acreditar numa sociedade onde todos partam do mesmo lugar, entende? Porque é muito fácil dizer que os filhos da classe pobre, eles são, eles não vão dar certo, eles em situação, o nível de criminalidade ali é maior. É óbvio que as oportunidades são menores. Então, a gente tem que chegar à política pública nessas situações. Por quê? Chegando à política pública, a gente vai diminuir esse fosso que existe entre as pessoas mais favorecidas da nossa sociedade e os pobres da nossa sociedade. Queira Deus pensar que um dia a nossa sociedade possa partir toda ela do mesmo lugar, Paulo. Porque assim, se eu falar para você, se a gente partir daqui para ir até a Rua Tupi, certo? Você partir daqui, eu partir 2 quarteirões da frente, você pode correr que você não vai me alcançar. Você entendeu? E é isso que nós vemos. E eu olho para aquelas crianças desses bairros, Paulo, eu vejo verdadeiros ativos, eu vejo cientistas, eu vejo professores, eu vejo, sabe, pessoas que têm condições, mas não têm a devida oportunidade para que isso aconteça. Então, o Brasil é um país que tem uma magnitude, uma capacidade. Nós poderemos ser liderança a nível mundial nesse sentido, porque a gente precisa dar protagonismo, precisa dar oportunidade para essas pessoas e para essas crianças, para que elas possam evoluir. Isso não é caro, isso é importante, isso é necessário para que nós possamos manter a democracia no Brasil e manter, minimamente, buscar a inserção dessas pessoas e aí a gente vai ver a curva da criminalidade diminuir, Paulo. A gente precisa investir, a gente precisa acreditar, a gente sabe que ali tem olhares maravilhosos, né? Tem problemas de ordem enormes, mas assim, a gente precisa investir nessa perspectiva. Então, como eu tenho 52 anos, eu tenho 3 filhos, meus filhos já estão basicamente criados, tal. Eu vejo que assim, a nossa missão enquanto sociedade é levar isso às últimas consequências, radicalizar as prerrogativas democráticas, trazer políticas públicas, acabar com o clientelismo. Como eu disse, eu estava comentando com você, eu como vereador agora estou visitando o setor social, estou visitando todos os setores da prefeitura, né, para entender da máquina pública e saber como que as coisas elas funcionam, né? Certo. E uma coisa que nós precisamos parar na nossa cidade é trocar direito por favor, entendeu? Às vezes as pessoas assustam quando você chega, porque está chegando um vereador, parece que já está querendo pedir alguma coisa.
Objetivamente não, a gente está indo lá para atender como é que funciona o trâmite, como que as coisas, como que uma pessoa quando procura, onde ela passa, qual o nível de atendimento que ela tem e tal. É nesse sentido que a gente está procurando e está ressaltando que a gente não está ali para trocar direito por favor. Entendeu? Não estamos ali para encaminhar nome de ninguém e tal, queremos saber qual o tipo de acolhimento que está tendo, né? Qual o tipo de respeito que está tendo, e dizendo com clareza, precisamos valorizar esses servidores públicos, né? Precisamos valorizar esses servidores públicos, precisamos entender que ali tem regras, né? Mas precisamos entender também que esses setores, eles têm que ter um nível de acolhimento maravilhoso, porque assim, quem está trazendo, imagina você vai num CRAS, os 4 CRAS aqui que nós temos, né, pedir uma cesta básica. Quer dizer, quando você chega numa situação dessa, é porque definitivamente você está precisando, né? Então ali tem um cadastro que vai ser preenchido, vai ser tentar entender a situação dessa pessoa, aí vai tentar entender a vulnerabilidade dela e encaminhar. Eu acho que esse é o serviço. Só que aí a gente precisa pensar o quê? Né? Valorizar os servidores, ver a quantidade que esse setor está atendendo e, se for necessário, buscar mais verbas para que ele possa atender ainda mais, não recuar, entende? Essa é a situação. Então a gente está visitando uma série de situações e essa é a mensagem que eu trago. Eu acho que o político não pode e ele não deve, nós precisamos deixar isso muito claro, precisamos acabar com essa cultura política na cidade de Birigui, do político ficar trocando direito por favor. Vamos para o campo do debate, do diálogo, vamos construir uma sociedade em detrimento das nossas diferenças dentro desses parâmetros, você entende? Eu acho que esse é o caminho, isso que a democracia pede, isso que é saudável, entende? De repente, se você tem, que nem na visita à Secretaria de Saúde, que eu acho que foi uma visita muito proveitosa, fomos atendidos, inclusive agradecer ao Marcos, que é o secretário adjunto, que nos atendeu, foi muito solícito, né? E ali a gente pontuou algumas coisas que é importante. Por exemplo, uma situação que eu acho que para mim é primordial, né, nesse momento, né, é a questão da vacina. Nós precisamos de um protocolo. Eu sei que o pessoal está entrando agora, está absorvendo a máquina agora, mas nós precisamos de um protocolo de vacinação, Paulo. Não tem como. A cidade de Birigui, né, tem que ter isso o quanto antes. Não importa se é do Dória, se é do governo do estado, vamos colocar isso do ponto de vista de projeto de político, projeto é de estado. Não importa se é do governo do estado, se é do governo federal, mas precisamos definir, em detrimento das ligações ideológicas que se tem ou não, porque infelizmente o Ministério da Saúde não tem um protocolo. Você entende? Certo. Não tem um protocolo. Então a gente precisa definir, a população de Birigui precisa cobrar isso. Né? Porque assim a gente precisa abandonar, acabar com esse flagelo que é o Covid-19, e só o único caminho que nós temos é a vacina, você entende? Então nós precisamos com urgência. Nesse aspecto a nossa cidade não está preparada, não tem um protocolo ainda. Não, os meninos entraram agora, também não dá para exigir muita coisa, mas assim precisa começar a definir, precisa de um protocolo, nós precisamos de um protocolo de vacinação. Certo? Nós temos uma rede que é o SUS, que tem a capilaridade que ele tem condições de atender essa. Graças a Deus que a gente tem o SUS, né, Paulo? E a gente precisa universalizar ele ainda mais, precisa potencializar ele, porque de certa forma o que a gente está vendo? A gente está vendo continuamente na política nacional, né, um processo que é de desgaste desse setor público, do financiamento desse setor público, né? Nós temos hoje no Brasil setores que atendem os mais vulneráveis, os mais pobres da nossa sociedade, passando por um processo constante de desinstitucionalização, de perda de verba, de dinheiro, de fundo, entende? Então eu acho que, nesse sentido, eu acho que tem um sinalizador já aí, entende? Tem um sinalizador. Agora, eu penso que Birigui precisa de um protocolo de vacina, e foi essa mensagem que a gente deixou lá. Outra coisa importante, Paulo, que eu acho, para mim, tem algumas coisas que não tem mercadologia. Saúde, educação e segurança. Né? Isso para mim é muito claro. Eu acho que verbas públicas têm que ser administradas por conselhos públicos. Eu acho que no futuro a gente vai entender, haja vista essas operações todas que estão acontecendo, que assim, para ter transparência,
para que a gente possa atender a demanda dos mais necessitados, para que a gente possa ter o devido acolhimento, concretamente, a gente vai ter que ter administração desse setor de saúde na mão do setor público. Eu digo do setor público, não é do prefeito, não é da Câmara Municipal, é do Conselho Deliberativo, é de um conselho popular que tenha condições de estar administrando essas coisas. Ah, mas as pessoas vão querer participar. Peraí, se ele for pro forma, não. Se ele for lá dado de qualquer jeito, não. Agora, se ele for um projeto que ele esteja calcado dentro de representatividade efetiva, eu não tenho dúvida que as pessoas vão participar. Entende? Certo. Então, eu acho que para a gente vencer com a corrupção, para a gente ter transparência e para a gente fazer bom uso dos recursos públicos, eu acho que a administração tem que ser pública. Entende? Outra coisa, que foi conversado na secretaria, assim, andando, Paulo, você percebe que nós temos assim, entre o fluxo, né, do setor de saúde é muito, muito grande. Tem um momento que ele para. Então você vê pessoas que estão aí há 5 anos esperando uma cirurgia, né? O pessoal tomou iniciativa legal agora de colocar a ouvidoria para funcionar, já funcionava, mas colocar a ouvidoria para funcionar definitivamente, ouvir, dar encaminhamento, acho que isso é importante, entende? Mas o que eu cobrei? Eu cobrei o seguinte: e o que a gente vai fazer com essas pessoas que ficaram no meio do caminho? Sabe por quê, Paulo? Para mim é muito claro. Hoje nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil, 40 milhões de pessoas na informalidade e 7 milhões de desalentados. O desalentado é aquele que não procura mais emprego. E nós temos os desalentados do setor de saúde. Então, precisava ter uma radiografia daquela moça ou daquela senhora que está lá no Teresa Barbieri, que está na Vila Bandeirantes, né? Que hoje já não procura mais. Não procura, sabe, né? Sabe que vai entrar em processo, tá num processo de saúde extremamente danificado, mas não procura mais. Por quê? Porque não acredita. Certo. Infelizmente, a população de Birigui, ela acredita que para que você tenha acesso à saúde, você tem que usar de algum político ou de algum encaminhamento político, né? Precisamos acabar com isso. Para isso a gente vai ter que ter agilidade. Para isso vai ter que ter uma radiografia, voltar para trás e dizer o seguinte: onde estão esses desalentados que não estão procurando mais a saúde? Entende? Porque cada vida é importante, né? Você vê, por exemplo, lá no portal tem uma senhora que ela tem ela trabalha, toma remédios de uns exames que ela fez há 5 anos atrás, porque até então ela não consegue renovar, ela não consegue um especialista para, quer dizer, ela entra na fila, não encontra a resposta, a coisa vai, depois eu te ligo, sabe? Eu sou usuário do SUS, sabe o que eu te digo? Você vai no postinho, certo? Você vai lá no postinho, aí a moça passa, tal, não sei o que, né? Entra lá, você entra numa consulta com um clínico geral, aí faz ali, aí chega à conclusão que você tem que ir para um especialista. Aí você chega ali no balcão da frente, aí a mocinha fala assim, ó, então, deixa o seu número, o seu telefone, tal, não sei o que, porque depois eu te ligo. Não liga nunca mais. Não, então, acho que o correto, por isso que eu acho, quer ter transparência? Vamos automatizar o setor. Você saiu lá da consulta, entrou aqui, você precisa do quê, Paulo? De um oculista? Perfeito. Ó, Paulo, eu tenho disponibilidade de um oculista, hoje a gente está em janeiro, no dia 1º de março, às 9 horas da manhã. Tá bom para você, Paulo? Você dá previsibilidade para a pessoa, entende? Você não joga a pessoa de qualquer jeito. Aí a pessoa sai dali, Paulo, ela não acredita que o nego vai ligar para ela. E definitivamente, o que acaba acontecendo aqui não liga mesmo. Ou que as coisas não se encaminhem. Agora, se a demanda é muito grande, e se a demanda é muito grande, as verbas são muito rarefeitas, muito poucas, a gente precisa começar a exigir dos nossos deputados, tal, para que mude as coisas. Não diminuir as verbas que vêm para o setor de saúde. Então, a gente tem que ampliar isso. Então, senão a gente não vai dar conta de atender esse pessoal, não vai dar conta da vacina, não vai dar conta de uma série de coisas que são importantes, né? E isso, para mim, é uma situação que tem que ser cuidada. Tem que ser cuidada no campo do debate, do diálogo e do encaminhamento. Nós não estamos aqui para fazer oposição gratuita a ninguém.
a ninguém. E é essa a mensagem que eu estou levando. E a mensagem que eu estou levando para as pessoas da comunidade é o seguinte: olha, vocês querem mudar alguma coisa? Vocês vão ter que ter protagonismo. Não é o Wagner que vai lá. Não, eu quero o dia que eu for levar 30 comigo. Entendeu? E levar um documento e dizer assim: ó, isso aqui a comunidade está querendo, está exigindo. São necessárias para ter um mínimo de conforto naquela região. Entende? Aí você começa a inverter esse relacionamento. Você começa a colocar esses atores para funcionar junto aos setores públicos. E começa também a cobrar o que é prioridade em verba. Quem que é prioritário em verba? Né? Exato. Prioridade é uma coisa, verba é outra. Sim, você tem uma verba. E tá. se você não tiver as duas? Então, entendeu? Então é uma situação, se vem pouco dinheiro, tá, mas quem que é prioritário nesse pouco dinheiro que está aí? É nessas situações que a gente está tentando não, que a gente vai levar a nossa mensagem e a nossa forma de fazer política. E sempre sendo orientado e consultando o meu coletivo político. Porque eu acho que aí, várias pessoas pensando, né, várias pessoas progressistas, que sabe que é necessário, que tem no coração, sabe, a visão de que todos nós temos que existir, né? O professor Wagner, que aula, viu? Me diga uma coisa, será que você vai ter receptividade? Será que haverá colaboração, apoio para concretizar tudo isso? Ou é apenas um sonho? Na onde? Tudo isso que você falou. Olha, Paulo, participação, vai ter participação, o povo vai ajudar, vai colaborar. Tivemos uma eleição agora, 30 mil pessoas esqueceram de votar. A abstenção foi uma enormidade. Entendeu? Quer dizer, o povo hoje parece que não acredita muito mais no político. Entendo, mas em que política que eles não deixaram de votar? Os políticos. Na política tradicional, não? Exato. Então, eu acho que essa política tradicional, eu acho que ela realmente, nessas eleições, ela recebeu uma indicação de que o povo não quer mais a política tradicional. Só que, Paulo, e não votou. E não votou. Né? E não votou. Né? E o que votou quer a tradicional. Não, o que votou não quer a tradicional. Mas eu acho que não dá para mapear dessa forma. Eu acho que quem votou votou por uma questão de princípio, votou por uma questão de favor, votou por uma questão de necessidade e votou também porque são cidadãos e que definitivamente tem esperança com relação às coisas. Agora, a gente precisa esperançar, Paulo. E se uma coisa que para mim é muito importante, o verbo esperançar não é você sentar na sua cadeira e ficar parado aí. O verbo esperançar é você ter ação, certo? As grandes mudanças na nossa sociedade, elas se fazem através do esperançar, da atitude e do sonho. Entende? Eu acho que isso é muito importante que a gente deixe claro. Porque assim, pode parecer, entre aspas, utópico. Não, mas as grandes transformações da nossa sociedade, elas acontecem a partir de perspectivas de sonho, de esperança, de encaminhamento. E tá tudo na mão, Paulo. Eu acho que é uma questão de inversão de prioridades. Quem tem que dar prioridade na nossa sociedade são as comunidades. Isso, e eu digo, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, porque a gente vai ter menos índice de criminalidade, a gente vai ter mais capacitação, a gente vai ter mais investimento no setor do comércio, a gente vai ter mais pessoas aptas ao setor da indústria, você entende? Então a gente começa a criar um vínculo com as pessoas, né? Que é um vínculo de solidariedade, um vínculo de comunhão, entende? Não é aquela coisa que eu aqui, você aí, você que caminha com essas pernas, eu caminho. Não, a gente tem que começar a se pensar enquanto sociedade, você entende? E sociedade é uma coisa assim, que definitivamente você não vai dizer que você tá sozinho nessa situação, não. Você tem que você tá num conjunto, você tem as consequências da sociedade, de todas as mazelas e problemas que essa sociedade ela produz. Então é nesse sentido que a gente está trazendo a mensagem política, e é nesse sentido que a gente vai atuar. Me diga uma coisa, são 15 vereadores, 9 novos. Você acredita que você tem um grupo de 15, esses 14 vereadores aí que estão ao seu lado, terão a mesma ideia sua, te ajudarão nessa mensagem política que você está pretendendo levantar? Olha, Paulo, eu penso... Você conhece todos os vereadores? Hoje sim, hoje sim. Eu penso que as pessoas têm bom senso,
Todas as pessoas ali têm bom senso. Todas as pessoas ali têm compromisso com a coletividade, certo? E a partir do momento que as coisas, que a gente sair dos gabinetes, a partir do momento que a gente for levando essa mensagem lá dentro, eu tenho certeza que as pessoas vão entender da necessidade da gente priorizar as nossas ações para atender os menos favorecidos, os pobres da nossa sociedade. Certo. Quer dizer que você vai ser um vereador que não será um vereador de gabinete. Não, em absoluto, eu não quero ser um vereador de gabinete só. E uma grande parte pensa dessa maneira, será? De ir para a rua, ir para o trabalho? Os meus colegas, ou eu então acho... ir lá na Santa Casa e resolver o problema da internação de uma pessoa? Acho que os meus colegas, eles vão... a gente tem a tribuna, né, Paulo? A gente tem a tribuna. E assim, Paulo, uma coisa que eu quero dizer para você, a gente está ali para somar. Eu acho que a gente precisa tomar um pouco cuidado com as redes sociais. Eu vejo um certo... Não só na Câmara, mas também no setor, no executivo, em todos, na sociedade de forma geral, né? Um protagonismo exagerado nas redes sociais, você entende? Eu acho que isso não contribui do ponto de vista democrático. Eu acho que quando a gente for usar as redes sociais, a gente tem que usar com o propósito de levantar o debate e não o diálogo, e não correr atrás ou tentar ou tá maculando a imagem de ninguém, entende? Porque isso não é saudável. Isso está baseado naquilo que nós vemos nos últimos anos, que é dentro da política do ódio. A gente não está aqui para odiar os outros, a gente está aqui para fazer o debate, para conciliar, para compor pontualmente, entende? Agora, quando as pessoas elas vão para essa forma exagerada, exacerbada de se pôr nas redes sociais, o que acaba acontecendo é que fica dentro da perspectiva do ego, entende? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim do ponto de vista democrático, isso é muito ruim do ponto de vista de entendimento, né? E a gente precisa parar com isso, certo? Isso a gente precisa parar, a gente precisa trazer, por exemplo, você tem qualquer setor, certo? Eu acho que outra coisa, Paulo, a gente precisa começar a pensar as coisas, não do ponto de vista do imediato, para hoje. A gente precisa começar a planejar as coisas, a gente precisa começar a olhar que tipo de sociedade que a gente quer, a gente precisa começar a olhar para a água, ver o que a gente quer daqui a 20, 30 anos, para a saúde pública que a gente quer daqui a 10, 20, 30 anos. A gente precisa planificar isso, a gente precisa discutir isso, entende? Eu acho que precisa olhar o saneamento, que é uma questão extremamente problemática na nossa cidade, que vai ali tampando buraco, e a coisa não acontece, certo? Vamos fazer um fórum de discussão sobre essas coisas, né? E vamos encaminhar isso de forma coerente para que assim, o neto que você tiver daqui a 20, 30 anos, ou um parente que você tenha, possa usufruir do ponto de vista ambiental, né, da água, mas com equilíbrio, do esgoto com equilíbrio, né? Eu acho que essas coisas são necessárias para que a gente traga para a mesa de debate efetiva e comece a olhar para as necessidades que são emergentes, urgentes, que estão aí, por exemplo, a questão da água no portal, que é uma situação que tem que ser resolvida, entende? Porque não dá para as pessoas ficarem ali meio-dia, 12 horas por dia sem água. Então, essas questões todas têm que ser colocadas na mesa para discutir. E eu acho que os meus colegas de Câmara não vão ter dificuldade de fazer isso. Certo. O prefeito deverá, você acredita que ele vai apoiar tudo isso? Olha, você Paulo, conhece? Eu conheço agora também, eu não o conhecia anteriormente. Eu tive acho que umas 4 vezes com o Leandro. Eu acho que o Leandro está tentando acertar, né, dentro das possibilidades. Eu espero que isso aconteça. Eu espero que esteja aberto ao debate, ao diálogo, né? Eu espero que questões que são muito necessárias na nossa sociedade, na nossa cidade, que estão gritando, possam ser tratadas com muito carinho. E é nesse sentido, a gente não está aqui para fazer oposição gratuita, a gente está aqui, né, e não está aqui também para disseminar o ódio, em absoluto. A gente está aqui para disseminar o diálogo, porque a gente acredita em democracia, né? A gente não acredita em uma sociedade rachada, que vai um para o lado, um para o outro. Divergência é muito saudável, mas vamos tratar a divergência do ponto de vista das ideias, não do ponto de vista da moralidade, essa falsa moralidade que está aí, entende?
Eu acho que, para mim, é uma questão que é importante, né? Eu vejo, por exemplo, já que é para estender, eu acho que é importante dizer, né, as políticas de ordem nacional, né? Que protagonismo que é esse, Paulo, quando você vê um chanceler, o Ernesto Araújo, ou o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que idolatria que é aquela, que o cara vai e troca a foto dele no perfil pela foto do Donald Trump. Quer dizer, um cara que é um político que já que foi dispensado, entende? Quais são as consequências disso? Então a gente precisa cuidar desse tipo de coisa. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Quando se faz as críticas que se faz à China, que é um puta parceiro comercial nosso, você entende? A gente não tem que avalizar aquilo que está na China, aquilo que está nos Estados Unidos. E outra, o atentado à democracia que o Trump acabou fazendo através dessas redes sociais, agora, em 1812, se eu não me equivoco, que houve uma invasão do Capitólio. Os caras invadiram o Capitólio porque ele flexibilizou para que os caras entrassem. Como que você pode apoiar um cara desse? O que esse cara traz do ponto de vista democrático para os Estados Unidos e para a política a nível mundial? Entende? Então essas coisas todas, Paulo, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Quando a gente pensa em segurança, a gente pensa em segurança nacional, né? A gente precisa pensar no protagonismo que a gente está levando lá para fora. Então, nesse sentido que eu digo, eu acho que a gente precisa ser inteligente e assim, Brasil acima de tudo, não Estados Unidos acima de tudo. Exatamente. Entendeu? Brasil acima de tudo. As nossas políticas externas têm que ser orientadas nesse sentido. É nesse sentido que eu venho, coloco a minha opinião e vou para o debate nesse sentido. É o Brasil acima de tudo. Não o Trump acima do Brasil. Que é muito... Só não vê quem não quer, né? Ô Wagner, houve um debate entre você e a secretária da Cultura. O que houve? Olha, Paulo, isso vem dentro daquilo que nós havíamos conversar anteriormente. A senhora, a secretária de Cultura de Birigui, começou a postar uma série fazer uma série de mensagens e posts na rede social, em que ela tomava um partido e dizendo que assim, o que é direito, o que é, por exemplo, a questão de você ter liberdade de imprensa, ou liberdade de opinião, ou liberdade, você entendeu? E dizendo que as democracias estão sendo estremecidas em decorrência do fato de que estão cortando algumas contas do pessoal de direita no Brasil, alguma coisa nesse sentido. E que isso era ditadura, isso não sei o quê. Concretamente, Paulo, ela faz parte de uma pasta e ela é uma figura pública, com todo o respeito, né? Então, é um protagonismo gratuito. Isso vai fazer com que a pasta que ela tem, que é uma pasta extremamente importante na nossa sociedade, para multiplicar as diversidades e os saberes, né? Ela seja prejudicada. Porque assim, o que eu penso? Eu penso que quando ela faz isso, ela está se posicionando concretamente, né, mediante uma situação que não é. Eu acho que tem que cortar essas contas. Agora, assim, quando o seu discurso é um discurso de ódio, quando o seu discurso é um discurso antidemocrático, quando o seu discurso não é um discurso que vai trazer contribuições para a democracia, eu acho que essas organizações têm que cortar. Inclusive, eu penso, Paulo, que nós precisamos, no futuro muito próximo, regulamentar isso na nossa Constituição. Porque senão fica de um voluntarismo maluco, você entendeu? Que eu não entendo. Eu não quero isso para a minha sociedade. Entende? Foi nesse sentido, não foi pessoal, foi no sentido da figura pública que a secretária é. Entende? E a nossa colocação veio nesse sentido. Não tem ofensa pessoal nem nada. É pontuando. E outra, você não tem pessoas de direita ali. Você tem pessoas de ultradireita. E ultradireita, no mundo, historicamente falando, sempre participou de movimentos antidemocráticos. Sempre tentou criar situações para que a democracia ela fosse para o ralo. Entende? Então, nesse sentido, tendo a pasta que a secretária tem,
eu acho que precisa tomar um pouco de cuidado, porque senão ela não vai conseguir fomentar objetivamente esse setor de cultura em Birigui, que inclusive é um setor que tem uma participação na ANICA, no orçamento, entende? A gente poderia estar discutindo hoje, estar colocando na mesa o que a gente vai fazer com o setor de cultura, como que a gente vai absorver nas comunidades as manifestações culturais, como que a gente vai trazer para dentro da Secretaria de Cultura, né, movimentos culturais para a cidade de Birigui, que fosse trazer novas inteligências, que fosse trazer novos questionamentos, que contribuísse para essa diversidade, fizesse com que a nossa sociedade pudesse evoluir. O tipo de trabalho. Sim. Não só pensar em desfile, aniversário da cidade e Natal iluminado. Não. Partir mais para a cultura. Sim, eu acho que são ações, Paulo, são ações que a Secretaria tem condições de fazer. E a partir do momento que a secretária parte para fazer aquele tipo de defesa que não nos interessa enquanto sociedade, o que acontece? Ela começa a colocar uma situação de fomentar algumas situações que não são fomentos necessários para que a gente tenha uma sociedade democrática e saudável. Eu acho que a gente tem que ir para o debate, né? A gente tem que ir para o diálogo, para que a gente possa ver o que é prioritário em sendo uma figura pública. Eu acho que a gente precisa cuidar desse protagonismo exagerado. Na eleição para a escolha da mesa diretora, você apoiou e votou no Zé Luiz Buchala, que não foi eleito. Significa dizer que você pode ser oposição? Significa dizer, Paulo, que assim, objetivamente, quando a gente tomou essa decisão, a gente conversou bastante. Ali tinha três possibilidades. Uma que foi encabeçada pelo César Pantaroto e outra que foi encabeçada pelo Zé Buchala, e tinha uma terceira via que o Paulinho também estava tentando participar da eleição. Bom, como eu não estou dizendo isso, eu tenho certeza que ninguém dali vendeu voto, nem em absoluto nesse sentido, não existe essa perspectiva, mas assim, como a gente quer trabalhar dentro de um pragmatismo, eu fiz um termo de compromisso. Não vendeu porque ninguém quis comprar, então. Não sei. Um termo de compromisso para que eu votasse em determinada chapa. Então, elencamos aqui, por exemplo, só para citar para você, preservar os direitos dos servidores municipais ativos e assistidos. Essa foi uma das condições, no decorrer do processo da Câmara, em quem eu votasse tivesse condições de cuidar essas coisas. Por exemplo, votar contra qualquer projeto de lei de reforma administrativa com proposta de fechamento das secretarias de Cultura e Meio Ambiente, que era uma exigência das pessoas que estão juntos estiveram juntos e estão juntos na campanha, estão juntos hoje no mandato. Votar contra qualquer projeto de lei com proposta de privatização da água. Outro, discutir um projeto de saneamento que inclui a preservação de nascentes. Isso era uma exigência. Tratamento de resíduos, tratamento de esgoto e drenagem urbana. Fortalecer o projeto de agrofloresta em todas as áreas verdes da cidade. Que eu não sei se você tem consciência, é uma tecnologia que está aí nova, que você consegue fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida com o reflorestamento, mas ao mesmo tempo tenham também condições de subsistência, né? Que é muito louvável, é uma tecnologia nova, perfeita, que faz com que a gente não acabe com aquele axioma, aquela crença de que para produzir a gente tem que destruir, tem que desmatar, entendeu? Retomar e fortalecer o projeto de urbanização urbana. Votar contra qualquer projeto de lei com proposta de privatização da saúde pública. Defender a efetiva implantação do plano de humanização da atenção à gestante, ao parto, nas unidades de saúde e na maternidade da Santa Casa. Seguindo as instruções normativas do SUS, assegurando assim o direito das mulheres em serem protagonistas e respeitadas. Defender a efetiva realização das atividades do Comitê de Investigação de Morte Materna e Infantil na Santa Casa, com transparência e publicização dos dados.
fomentar as políticas de compra institucionais com o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Fomentar o empreendedorismo por meio de melhorias do atendimento de balcão de negócio do SEBRAE, da criação de uma incubadora tecnológica e uma incubadora de empresas em parceria com instituições de ensino locais. Esses são pontos que a gente colocou para votar na chapa. Certo. E houve a concordância dos 6. Sim. E outra coisa importante, eles assinaram esse documento. Outra coisa importante, o César vai fazer uma boa administração, eu avalio. A gente tem proximidade, tem conversa. Você já se conhece já? Sim, bastante tempo. Eu não vejo Qualquer um dos dois ali, né? Sim. Agora, sim, tem uma outra situação. Eu acho que a gente precisa preservar, e não que o César vai fazer diferente, a gente precisa preservar a autonomia da Câmara Municipal junto à administração executiva, né? Isso não em prejuízo à administração executiva, mas porque os poderes eles têm que se conversar com autonomia. Eu acredito que o César vai fazer isso. Mas as condições que eu coloquei para poder votar foram essas. Entende? Escrever um dado que eu acho que é importantíssimo, né, dentro da política de fomentos. Por exemplo, o PA. Quem tem curiosidade vai conhecer o programa Fome Zero, que a Regina administra, né? Que ela compra os produtos quer dizer, a instituição compra os produtos de pequenos produtores rurais e distribui para as entidades. Outra coisa, ali eles têm um banco de alimentos que é um trabalho maravilhoso. Tudo que são coisas estragadas, não são coisas estragadas. Os supermercados que tá com uma banana para vencer, que tá com uma laranja para vencer, coisa do gênero, manda-se para lá, eles classificam, né? Aí os lavageiros pegam o que é descarte, eles trazem aquilo para higienização, classificação interna, tal, embalam, Paulo, e eles distribuem aquilo. É um apelo, inclusive, que eu faço hoje para todos os supermercados grandes de Birigui que tenham essa sensibilidade, todos eles poderem fornecer isso para que o Fome Zero tenha condições de classificar, higienizar, né, e poder distribuir, porque são toneladas de alimentos que eles recuperam e ao mesmo tempo também, como não tem adesão total, são toneladas de alimentos que são jogados fora, entende? Eu acho que isso é muito importante. O trabalho que aquele pessoal faz ali é maravilhoso, cara, você entende? Agora, se você pegar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, tem na legislação federal que as prefeituras, o Programa de Alimentação Escolar, ela tem a obrigação de ocupar 30% daquilo que compra dos pequenos produtores rurais, da pequena propriedade rural, entende? Pagando preço justo, com agilidade na forma de pagamento, né? Quer dizer, aí você, isso é perfeito, isso é maravilhoso, né? Eu quero cobrar para que esse tipo de coisa aconteça, porque o pequeno produtor rural, ele vai mandar um produto saudável para dentro da merenda escolar, para a cozinha piloto, né? E esse produto saudável que vai agregar valores da ordem nutricional, tal, não sei o quê, para as crianças e as pessoas que são atendidas por esse programa, entende? E aí você começa a fazer um círculo virtuoso, econômico inclusive, e ressignificar a participação dessas pessoas dentro da nossa sociedade. Eu acho que isso é muito importante de dizer, você entende? Eu penso também na questão quando a gente fala de balcão de negócios, o Birigui é uma cidade, por sinal, extremamente empreendedora, né? Mas o que eu vejo, Paulo? Eu vejo o seguinte, por exemplo, quando você tem uma ideia, né, você precisa maturar essa ideia. Eu já vi muitos amigos, muitas pessoas próximas a mim, que saíram do emprego 10, 12, 15 anos de fundo de garantia ou coisa do gênero, você entendeu? E investiram no negócio. Investiram no negócio, daí um ano quebraram, desconstituíram família, levaram dívidas para o resto da vida, às vezes por uma questão de orientação. Então um banco de dados, Paulo, que tenha condições, um balcão que tenha condições de acolher essas pessoas, com um puta banco de dados, entende? Assim, e sentar e fazer um plano de negócio, tentar medir concretamente qual é o risco daquele negócio. Por quê?
A partir daí, você vai estar criando uma situação que é extremamente saudável, né, do ponto de vista econômico, que vai fazer bem para o empregado, que vai fazer bem para o Estado, e não vai dar prejuízo para ninguém, e você vai estar fomentando, mediante essa avaliação de risco, de um bom plano de negócio, desse acolhimento, a gente pode ver nascer, dentro dessa natureza empreendedora do biriguense, nascer indústrias e nascer comércios que sejam muito fortalecidos. Isso é bom. Isso é bom para a sociedade. Isso é perfeito, porque assim, a gente não quer ver indústrias ou empresas ou pessoas que investem anos e depois tem que fechar o seu próprio negócio e carregam dívidas para o resto da vida, entende? Então, eu acho que as atividades, que são atividades voltadas para o empreendedorismo, Paulo, voltadas para o negócio, elas têm que ser cuidadas pelo poder público. Tem que ser cuidadas nesse sentido, no sentido de informação, de acolhimento, porque ela crescendo, ela se multiplicando e sendo saudável, todo mundo ganha, entende? Certo. Agora, uma outra questão que é importante, já que nós estamos falando disso, a questão da situação da implementação do parto humanitário na Santa Casa de Birigui. Nós temos recebido, tem um coletivo de mulheres em Birigui que tem recebido denúncias muito sérias com relação a essa situação, né? Tipo de maus tratos, né? Esse grupo de mulheres parece que é liderado pela Cássia, não é isso? Cássia, não sei por quem que é liderado, mas hoje elas devem estar em 50, 60 mulheres, que têm recebido assim informações e têm colhido essas informações junto a maus tratos efetivos, né? E a gente precisa dizer, Paulo, quando é que a gente começa a criar, a mostrar que nós somos uma sociedade saudável? A partir do momento do nascimento. E parto humanizado não é bicho de 7 cabeças. Parto humanizado é acolhimento. Parto humanizado é um quartinho simples, bacana, para que a pessoa possa deitar. Parto humanizado é você ter os profissionais com a devida capacidade de chegar ali e fazer e trazer essa pessoa e dar tranquilidade para ela nesse momento, entende? Parto humanizado é você ter um chuveiro quente para ela tomar um banho. Então não são coisas fora do comum, não. Mas nós percebemos que assim tem vários relatos de pessoas que estão sendo extremamente maltratadas nesse setor, no setor de quando vai para o parto, vai para o processo do parto, entendeu? E assim, inclusive de uma senhora que ela entrou em trabalho de parto, aí mandaram ela para casa, começou a ter as contrações, entrou remédio para casa, no outro dia contração, remédio para casa, no outro dia contração, remédio para casa, um dia estourou a bolsa, eles disseram, olha, não tem necessidade de fazer agora, remédio para casa. Aí foram tirar o filho, daí um dia e meio, 2, concretamente, e a criança estava esfalecendo já, ela estava perdendo a pele, já estava em processo de decomposição dentro da barriga da mãe, né? Então, que tipo de sociedade que a gente está criando quando a gente vê isso acontecer? E tem mais coisa ainda aí, né, Wagner? Tem, e assim... Escreveu bastante aí. Eu caí o queixo, viu, gente? Eu vim para fazer uma entrevista aqui, estou assistindo uma aula. Que maravilha, pô. Explicação, o que você usou de conhecimento, que colocado em prática aí, vai ser uma maravilha, Wagner. Olha, estou entusiasmado com você, viu? E é simples, viu, Paulo? Tem um camarada também que gosta muito de você. Quer ver? Acho que ele está na linha, tá, Débora? Vamos ver. O camarada porque ele é meu amigo, pô. Paulo Brito, primeiramente, além do bom dia, eu quero desejar um excelente 2021 para você, com muita saúde, muitos sonhos realizados. Cumprimentar também o Wagner Mastelaro, vereador eleito pelo PT, nosso companheiro, nosso amigo também, e cumprimentar todos os ouvintes. E dizer que o nosso trabalho junto à cidade de Birigui vai continuar através dos amigos e agora especialmente através do mandato do Wagner. O Wagner, ele compõe um conjunto que nós valorizamos e que é fundamental num momento de muito ódio na sociedade por parte de alguns. Alguém como Wagner, ao mesmo tempo, é calmo, mas também muito firme.
Então, desejo a você, Wagner, um grande mandato. Um abraço a todos vocês. Obrigado, deputado. Esse é um deputado, viu? Teve uma eleição, eu falei até para ele, eu ia votar nele, eu e a Mercedes ia votar nele, né, para deputado federal. Nós estávamos numa fila lá no Lídia Helena. Aí o Zé Luiz da Tip Top chegou e falou: Paulo, você vai votar em quem para deputado federal? Eu falei: vou votar no Arlindo. Ele falou: não, vota no Andrés, que é presidente do Corinthians. Nós votamos no Andrés, o Arlindo ficou uma fera, valeu também pro voto, porque foi tudo pelo partido, tudo, né? Então, mas eu gosto muito do Arlindo, é um cara sensacional. Tem ajudado muito aqui em Birigui, e como tem. E tomara que ele te ajude também. Não, eu acho que essa parceria, uma parceria que eu queria ressaltar, ela vai continuar, né? A gente tem uma admiração muito grande também pelo trabalho que o Arlindo faz na Câmara Federal, né? Um cara de grande experiência, um cara que já foi presidente da Câmara, né? É um democrata. A gente também tem na nossa base de apoio a deputada Marcialia, né? Deputada estadual Marcialia, e tem o deputado Paulo Fiorilo, né? Que eu acho que são pessoas de perfis democrático, e com certeza a gente vai ressignificar a questão das emendas parlamentares, né? Ressignificar, que eu falo, é o seguinte: eu acho que é importante, quando a gente trazer emendas parlamentares, ela tem o envolvimento das pessoas nessas emendas, efetiva mesmo, né? Pegar as necessidades, aquilo que eu falei, você não vai ao bairro levar alguma coisa, você vai primeiro ouve o que é necessário, dali pode sair uma emenda parlamentar. Então você não vai com uma coisa, numa direção, não, você traz a necessidade, faz uma avaliação junto com a comunidade da necessidade, e ali pode nascer uma emenda parlamentar. E nascendo uma emenda parlamentar ali, é óbvio, o que for para lá, a comunidade vai cuidar melhor, ela vai assistir melhor, ela vai... Você entende? Então essa é a nossa visão de como as emendas parlamentares elas podem acontecer. E eu acho que não só o Arlindo, como a Márcia e como o Paulo, são pessoas de sensibilidade. Esse Paulo, né? É bom, viu? Paulo Fiorilo. Tem um bom nome. Não, são três pessoas que eu tenho relacionamento político, né? Não só partidário, né? Mas são pessoas que eu respeito muito, né? Inclusive o Centro-Dia está recebendo agora uma ambulância, o Centro-Dia do Idoso, né? Uhum. Que é uma reivindicação que as vovós lá não tinham, as pessoas não tinham como pegar os idosos e levar até o Centro-Dia. Então foi empenhado lá 150 mil para adquirir uma van, para fazer esse sistema de transporte ali e buscar essas pessoas. Já está para receber agora no mês de janeiro. Ô Wagner, você vai ser um bom vereador, um vereador bom e um vereador útil. Com certeza. Eu espero, Paulo. É tudo que eu quero. Todo assim, mundo torcendo. Estou trabalhando para isso. E o Manuel? Manuel hoje é meu assessor, é um puta companheiro, ele é presidente do partido, né? Manuel pegou o partido numa situação, conseguiu dar alguns encaminhamentos importantes nessa eleição agora, e a gente quer fortalecer o partido através da liderança. A gente não quer um partido que ele fique restrito na mão de 3 ou 4 pessoas, não. O nosso objetivo, acreditando numa sociedade democrática e plural e sendo progressista, é trazer muitas outras lideranças para dentro do partido, fazer com que o partido tenha condições, né? Que hoje, do meu ponto de vista, Paulo, o único partido democrático, efetivamente democrático, né, e com a capilaridade é o PT, entende? Porque assim, ele está em todo lugar, ele tem eleições para todas as situações dentro do partido. Então ele é um partido que ele não tem cacique, e a gente quer cada vez menos deixar ele com cacique. A gente quer deixar ele na mão de pessoas alinhadas com a nossa ideologia, mas ao mesmo tempo na mão de uma pluralidade de lideranças, para que essas pessoas possam se manifestar cada vez mais e contribuir com a trajetória democrática que nós acreditamos que as sociedades devem ter. Ô Wagner, além de ser meu amigo, eu gosto muito de você, e você já conhece a casa, sabe onde que é, aquela porteira lá está sempre aberta, venha sempre bater um papo com a gente. Eu gostaria que o Mané viesse também um dia aqui para bater um papo com a gente, tem muita coisa para a gente contar, viu, Mané? Nosso papo aqui é papapá, né? Eu te convido para a próxima semana, sobrar um tempinho aqui, você
já agendar com a gente aqui e vir na próxima semana. Wagner, muito obrigado pelo carinho, pela amizade, por tudo, viu? Por essa aula que você deu para nós. Paulo, obrigado. Obrigado, eu fico muito agradecido do espaço, né? Agradecer a você, a Débora também pelo espaço. A Gisele, obrigado também, agradecer a Gisele. E assim, eu quero me colocar à disposição. Eu quero que você venha aqui à Cloqueria falar sobre essa nova função sua, piscicultor. Perfeitamente, que eu acho que... É uma ideia, um negócio sensacional, para mim vai ser uma novidade. O povão, então, outra novidade. Perfeito, eu acho que é uma atitude de fomento, de empreendedorismo também que a gente está fazendo junto com o Fernando Escudeiro, e que eu acho que pode trazer alguns encaminhamentos importantes para o setor agrícola rural, né, da pequena propriedade. Com certeza. Muito obrigado, viu, Wagner? Eu que agradeço. Obrigado, Birigui, obrigado, Paulo. Eu estou à disposição, coloco meu mandato à disposição também, para que qualquer coisa a gente esteja presente, para qualquer coisa para a gente poder dialogar e conversar os problemas todos que a cidade de Birigui tem. Muito obrigado. Bom, vamos trazer aqui o Walter Pacelli. Em nome de Lalo Calçados e Esportes, o chapéuzinho e bola na rede. Chapéu. Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando nessa quarta-feira na Rádio Paulo Brito e no Bola na Rede. Começando pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 34ª rodada. Já temos duas equipes que já subiram para o Brasileirão 2021. América Mineiro e Chapecoense já está lá no Brasileirão 2021. É isso mesmo. Os jogos que aconteceram ontem à noite: Ponte Preta 2, Cuiabá 2, CRB de Alagoas 2, Guarani 0, Confiança 1, Operário 2, Botafogo de Ribeirão Preto 2, Sampaio Correia 1, o Náutico empatou com o América Mineiro, o Brasil de Pelotas venceu o Juventude por 2-1, o Paraná venceu o CSA de Alagoas por 2-0 e a Chapecoense no último minuto venceu o Figueirense por 2-1. Portanto, Chapecoense e América Mineiro já subiram para o Brasileirão 2021. Restam duas vagas, é isso mesmo, hein? Hoje tem Avaí e Vitória, Cruzeiro e Oeste. Lembrando que estão na disputa aí, ó, Cuiabá, CSA de Alagoas, Juventude, estão tudo na briga aí para subir. Exatamente. Restam aí apenas 4 rodadas para a gente conhecer os dois finalistas, juntamente com a equipe do América e também da equipe do Chapecoense. E meu amigo Paulo Brito, pelo Campeonato Brasileiro, Brasileirão, hoje, pela 29ª rodada, tem Corinthians e Fluminense. O jogo acontece às 21h30. Corinthians e Fluminense é o único jogo da 29ª rodada. Vamos falar da Taça Libertadores da América. Ontem, no sufoco, hein? No sufoco. O VAR salvou o Palmeiras, mas o Palmeiras joga mal, mas está na final no dia 30 de janeiro no Maracanã. Ontem, o Palmeiras poderia ter perdido de 3, 4, 5. Era um placar normal, porque o River Plate jogou muita bola ontem contra a equipe do Palmeiras. Só deu o River, meu amigo. Exatamente. Tava 2-0, aí depois saiu o terceiro gol do River, aí o Bandeirinha pegou o impedimento do jogador do River, voltou atrás do gol do River, depois teve um pênalti que o juiz marcou, aí o VAR consultou, aí não deu pênalti. No finalzinho do jogo também teve outro pênalti para o River, aí o juiz não marcou, mas o VAR chamou, disse que o jogador do River estava impedido. Portanto, o Palmeiras ontem, no sufoco, está na final da Taça Libertadores da América, hein? Meu amigo, VAR salva o Palmeiras, mas o Palmeiras joga mal, mas está na final da Taça Libertadores da América. É o primeiro time que está classificado para o dia 30 de janeiro. A final será dia 30 de janeiro no Maracanã, às 17 horas. O adversário do Palmeiras vai sair hoje à noite na Vila Belmiro. Hoje tem Santos e Boca Juniors. Lá na Argentina, o Santos empatou 0-0 e hoje tem um jogo de volta. Santos e Boca Juniors, às 19h15, pela Taça Libertadores da América. O jogo acontece na Vila Belmiro e nós vamos estar acompanhando.
Walter Pacelli, o Chapéu, falando aqui na Rádio Paulo Brito. E para finalizar, Paulo Brito, vamos falar aqui do Bandeirantes Esporte Clube. O Bandeirantes Esporte Clube já começa a chegar alguns jogadores na nossa cidade. Lembrando que a diretoria do Bandeirante vai ficar com 10 a 11 jogadores que subiram o Bandeirantes Esporte Clube. Vai chegar no mínimo uns 15 jogadores que o Márcio Ribeiro já contratou. Vai mesclar e o Bandeirante vai disputar a Série A3 desse ano, que dia 7 de março o Bandeirante joga contra o Noroeste de Bauru. Ok, Paulo Brito? São essas novidades que nós temos dessa quarta-feira pro Bola na Rede e para a Rádio do Paulo Brito. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Fui! Sério, Chapeuzinho, em nome de Lalo Calçados e Esporte, trouxe o esporte. Débora, tem agradecimentos aí que as pessoas que ligaram? Não, são comentários, Paulo, não foram pessoas que ligaram. Só um minutinho aqui. Bom dia, Paulo. Obrigado por receber o Wagner Mastelaro, a Cleusa do Carmo. Pedro Mastelaro, bom dia. Muito bom, Wagner. Conta com a gente. Esse é o caminho. Luana Coqueiro, parabéns pela visão coerente sobre política, me representa. Josimeire Rodrigues Neves, parabéns, amigo, esse é o caminho. Sempre confiei que seria um grande político. O Edivaldo César Brito Neco, parabéns, ótimas ideias desse grande professor. Hofer, parabéns pela maneira que você defende as políticas públicas, que aula. Mauro de Souza, pluralidade de ideias, isso. Eu votei no Mauro também. Envolvendo toda a comunidade. Parabéns, Wagner. E a Gisele. Uma van adaptada, emenda parlamentar do deputado federal Arlindo Quinalha. Obrigada pelo carinho, Paulo. Tá vendo, Wagner? O povão gostou. Obrigado, Paulo. Eu acho que a gente se sente bastante apto para fazer essa trajetória hoje. Só quero ressaltar que eu estou fazendo essa trajetória, mas eu tenho um olhar muito carinhoso para o retrovisor da história, né? E esse olhar carinhoso para o retrovisor da história, eu acho que é a base de qualquer casa, qualquer edificação de qualquer coisa. E também tem um grupo coletivo que está ajudando nos processos das ideias e dos debates, para a gente poder fundamentar melhor. E esse olhar carinhoso para o retrovisor da história mostra que a gente tem uma dívida muito grande, né, com as pessoas, com os negros, né, com os povos indígenas, com os imigrantes. A gente tem uma dívida muito grande, né, com essa população que hoje compõe a nação brasileira, a cidade de Birigui. E eu acho que a gente tem que olhar para o retrovisor, né, e olhar para o para-brisa, olhar para frente. Mas a gente não pode esquecer que hoje o que nós vivemos está estruturado dentro de coisas, né, que tem 530 e poucos anos, né? Então é importante que toda e qualquer política pública, toda qualquer iniciativa não negligencie e não tenha a sensibilidade e a capacidade de olhar para trás e ver assim, quais são os pilares que essa sociedade está estabelecida, qual é o nosso sentido de nação. Nossa nação inclui todo mundo, né? A nossa nação tem essa política de buscar o processo de inclusão de todo mundo, ou de buscar cada vez mais um processo de segmentação e de divisão das classes, ou de divisão das possibilidades, né? Então eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar. Eu acho que nós temos que olhar para o retrovisor e temos que ver que tudo que está estruturado hoje no Brasil, né, ele vem de 500 e poucos anos, né? Se nós não tivermos, por exemplo, quando a gente fala em memória, né, Birigui tem quantos anos? 107 anos. Quem existia aqui anteriormente? O que aconteceu com essas pessoas? Onde elas estão? Porque a gente precisa ensinar isso para as nossas crianças, que nós edificamos uma sociedade, uma civilização aqui que exterminou uma outra. Entende? Eu acho que isso não é punir as pessoas que fizeram, mas é mostrar que a gente tem uma trajetória, né?
Quem que tocou esse país até 4 séculos? Foi a população negra, foi a população indígena, né? Através de trabalho escravo. Os negros queriam vir para o Brasil, né? Então hoje eles são mais da metade da população brasileira, hoje eles são 80% dos encarcerados. O que está errado nisso, Paulo? Entende? Eu acho que isso a gente precisa cuidar, isso a gente precisa começar a olhar com mais carinho, porque senão nunca nós vamos ter um Brasil que seja uma nação de todos. Essa é uma preocupação que eu tenho, que o meu partido tem e que as pessoas que estão próximas no meu coletivo também têm. Obrigado, Wagner. Aí o Wagner falou com a gente. Débora, Cássio Bettini, para depois das notícias. Então vamos lá, Cássio Bettini, Tecnologia, em nome de IOB, Instituto de Olhos Birigui. Olá pessoal, vamos falar de mercado? Você deve ter ouvido aí esses dias que a Ford está saindo do Brasil, né? Está deixando a produção fabril aqui dos veículos. Além disso ser um prato cheio para politiqueiro de plantão que gosta de colocar a culpa em todo mundo, na prática essa decisão é corporativa, tomada pelos executivos da empresa e tem outra finalidade. A ideia é voltar os olhos para investimentos em carros 100% elétricos, uma tendência irreversível, né, que já tem aí protagonistas pesados trabalhando há muito tempo nesse ramo, como a Tesla e a Volkswagen. E para facilitar o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, melhor sempre estar no primeiro mundo, óbvio, né? Pois não é somente a motorização que importa, outras funcionalidades também são fundamentais para o sucesso desses carros, como o uso da inteligência artificial, por exemplo, que está cada vez mais necessária e já estão embarcando nos veículos. Além disso, eles objetivam focar a distribuição em mercados que já tenham estrutura viária e também estrutura de abastecimento. Para quê? Para melhor concorrer, né? Para ter competitividade no mercado e dar vazão à sua produção. Indo embora do Brasil, a Ford não deixará apenas cerca de 5 mil desempregados, deixará também uma dívida de 300 milhões de reais junto ao BNDES. Bom, esse é o preço a pagar quando não se investe em tecnologia. E se não repensarem urgentemente soluções para isso, mais empresas poderão sumir daqui muito rapidamente. Sou Cássio Bettini, compartilhando temas sobre tecnologia, inovação e comportamento. Até a próxima. E vamos que vamos aqui. Lembrando, senhoras e senhores, pode ir à vontade. Daqui a pouco teremos as notícias com a Débora Rayane Barbosa. Só lembrando também, senhoras e senhores, que para amanhã nós teremos o professor Edmar, da Escola de Tecnologia Federal, e a nossa querida Andréia, que já veio no nosso programa, já participou do nosso programa e que sem dúvida nenhuma vai ser aí uma grande entrevista, pedindo que você compartilhe. Nós estamos tentando aí para a próxima sexta-feira trazer uma novidade boa que está revolucionando a cidade aí e que amanhã a gente já anuncia oficialmente aí o convidado da próxima sexta-feira. Vou dizer que tem muito assunto ligado à cidade, conhece muitos problemas da cidade, é uma pessoa de muita responsabilidade e será o nosso convidado da próxima sexta-feira, que nós estaremos anunciando amanhã no nosso programa com a presença do professor Edmar e da professora Andréia. Só lembrando o Palmeiras ontem, né? Que susto deu para os torcedores do Palmeiras aí, meu amigo Denilson, o Júnior e toda a turma aí que torce para o Palmeiras aí ficaram preocupados. 2-0 para o River, um gol anulado, 2 pênaltis lá que o VAR salvou, e hoje a galeria de gozações em cima de tudo isso está ocorrendo nas redes sociais aí e consequentemente aí fazendo com que todo esse trabalho seja levado em gozação. A vitória apertada que teve o Palmeiras, a vitória do River ontem 2-0 e o sufoco que passou o Palmeiras. Se faz aqueles 2 pênaltis lá e mais aquele gol, o Palmeiras estaria horrivelmente eliminado da Libertadores, mas o Palmeiras continua e é o Brasil que continua na Libertadores aí. Hoje tem o Santos e hoje também tem o Corinthians. Corinthians e Fluminense, eu tenho mais medo do Neném e do Fred do que propriamente do time do Fluminense, porque esses dois aí
não sei, contra o Corinthians eles jogam tudo, né? Tanto o Fred como o Nenê, eles arrebentam contra o Corinthians. Mas vamos ao noticiário aí, a Débora aniversariante do dia de hoje. Traz aí as notícias e informações para o nosso programa, em nome todo especial aí do Empório Biju. Fechamento não é política correta contra a Covid-19, diz Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro reiterou nesta terça-feira sua contrariedade ao fechamento total de comércio em função da pandemia. Durante cerimônia de comemoração dos 160 anos de fundação da Caixa, Bolsonaro disse que não se pode falar em saúde sem emprego e que vida e economia andam de braços dados. Eu peço a Deus que ilumine governadores e prefeitos para que não fechem tudo. Essa não é a política correta. Vida e economia andam de braços dados. Não podemos falar em saúde sem emprego, disse o presidente na cerimônia. Dirigindo-se à imprensa, Bolsonaro voltou a defender a liberdade das manifestações via redes sociais e afirmou que a liberdade de imprensa é plena em seu governo. Lamento, no entanto, o fechamento e a censura às mídias sociais. Elas não concorrem com vocês, imprensa. Uma estimula a outra e a liberdade não tem preço, acrescentou e finalizou. Mais informação chegando aqui em nome de À Frente, 24 anos ao seu lado. Débora? Prefeito de Birigui negocia contas de energias não paga no valor de 850 mil. Prefeito de Birigui, Leandro Maffez, realizou na manhã de terça-feira reunião com um representante da CPFL Paulista para tratar sobre a dívida da prefeitura com a concessionária. O total da dívida, segundo informou a prefeitura, é de R$ 853.691,91, referente a contas de energia elétrica não pagas desde novembro do ano passado. O executivo afirma que são contas atrasadas de espaços e prédios públicos e até mesmo do paço municipal. Tivemos essa primeira reunião para tratar sobre a negociação do débito. Estamos levantando a real situação de todas as dívidas em atraso com fornecedores para colocarmos a prefeitura em ordem, disse o prefeito. A reunião ocorreu no gabinete da nova sede administrativa, com a presença do vice-prefeito e do secretário de governo Paulo Henrique Marques, do chefe de gabinete Alex Brasileiro e o consultor de negócios da CPFL Paulista, Kleber de Almeida Araújo. Questionado sobre a dívida, o ex-prefeito Cristiano Salmeirão explicou que existe uma portaria da ANEEL que concede prazo de 90 dias para pagamento das contas de energia elétrica e, portanto, a prefeitura está dentro do período de pagamento. No período de janeiro a abril, sempre foi feito ajuste financeiro e receitas como IPVA, ICMS, IPTU, somada à receita diária da prefeitura dentro dos 10 primeiros dias. É possível quitar como sempre é feito, afirmou ele à reportagem. E de acordo com ele, no mês de dezembro a preocupação maior prioridade era o pagamento dos servidores, 13º salário e as verbas indenizatórias e rescisórias do contrato de trabalho, pois o servidor público sempre em primeiro lugar. Tá aí, senhoras e senhores, o prefeito se reuniu, o prefeito atual, Leandro Maffez, se reuniu com os representantes, o Kleber, representante da CPFL, para tratar dessa dívida de R$ 855 mil que a prefeitura deve à CPFL. O Cristiano Salmeirão alegou para a reportagem do Hoje Mais de que há uma portaria da ANEEL que permite que esses pagamentos atrasem até 90 dias e que estaria dentro do prazo agora, janeiro, fevereiro, para os pagamentos relativos a novembro e dezembro dessa conta de R$ 855 mil, foi o que declarou aí o ex-prefeito Cristiano Salmeirão em relação a essa informação dessa dívida de 855 milhões que o prefeito Leandro Maffez vai ter que correr atrás, preocupar em fazer o devido pagamento aí à CPFL. Usado, né? A CPFL usa a cidade inteira aí, a cidade ainda tem que pagar a CPFL, esses postes, essa fiação toda que existe espalhada pela cidade aí, e a prefeitura ainda é obrigada a pagar a iluminação de tudo, estádio, paço municipal, os prédios públicos da prefeitura, é tudo. Brincadeira, né? Precisa dar um acerto aí, ninguém pagar nada aí e ficar uma espécie aí de uma permuta entre CPFL e Prefeitura Municipal de Birigui. Não tem mais a CIP, né? Mais notícia ou plantão na polícia? Mais notícias. Tipo mais
Esse recapeamento que está acontecendo lá no residencial Mário Crane dos Santos, para quem não sabe, Mário Crane dos Santos foi um grande prefeito aqui em Birigui, dono de cartório também, hein? E meu amigo, por sinal. O Cristiano, quando deixou a prefeitura, já deixou todo esse contrato assinado com essa empresa, Noromix, já paga, e ela ficou de executar o serviço agora em janeiro. Serviço que está sendo executado agora em janeiro, mas que já era um compromisso anterior do ex-prefeito Cristiano Salmeirão, devidamente pago todinho, e que o prefeito atual, Leandro Maffei, está fazendo só a inauguração. Mas é uma obra que o Cristiano Salmeirão já havia deixado quitada e já havia assumido esse compromisso com essa empresa aí, a Noromix. Fica registrado esse fato, mas é uma conquista para a cidade, sem dúvida nenhuma, e os moradores do Mário Crane dos Santos merecem essa conquista e essa melhoria. Parabéns aos dois, né? O Leandro que inaugurou e o Cristiano que conseguiu. Última notícia para finalizar. Em uma semana, a Vigilância orienta e notifica 16 empresas em Birigui. A Vigilância Sanitária de Birigui segue fiscalizando os estabelecimentos comerciais e industriais para orientar os proprietários sobre as medidas sanitárias preconizadas para o enfrentamento da Covid-19. Só na primeira semana deste ano, 16 empresas foram orientadas e notificadas. No entanto, segundo informou a Prefeitura, nenhuma multa foi aplicada. Os trabalhos acontecem desde o ano passado, nos períodos de manhã, tarde e noite. E conforme a Diretoria de Biossegurança, em dezembro os fiscais fizeram 65 orientações sobre as medidas de prevenção, sendo que 8 empresas foram notificadas e 9 autos de infração foram aplicados. Denúncias de aglomeração podem ser feitas na Vigilância Sanitária de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 17 horas, ou pelo telefone 3643-6237. E no período noturno e aos finais de semana, as denúncias podem ser feitas na Polícia Municipal pelo telefone 3641-8088 ou 153. Tá aí, senhoras e senhores, nós trabalhamos aqui em nome do IOB, Instituto de Olhos do Birigui, Lalo Calçados e Esporte, detalhe que faz a diferença. E agora o plantão na polícia. Plantão na polícia chegando aqui em nome de Birigui Piscinas, muito mais para você. Plantão de polícia. Plantão na polícia, Débora. Adolescente é detido com notas falsas de R$200 após comprar lanches e açaí. Um adolescente de 16 anos, morador em Guaraçaí, foi detido na noite de terça-feira em Mirandópolis ao ser flagrado com notas de R$200 falsas. Ele havia usado algumas para pagar por lanches de açaí em estabelecimentos da cidade. Segundo a Polícia Militar, o adolescente alegou que comprou as notas de um desconhecido residente em Campinas por meio de contato pelo WhatsApp. O adolescente e uma mulher de 60 anos, provavelmente a avó, estiveram na delegacia onde foi registrada a ocorrência. Eles disponibilizaram o dinheiro para ressarcir as vítimas e, após a conclusão do registro, foram liberados. As notas foram apreendidas para passar por perícia. E 2 menores são apreendidos após assalto em loja de celulares, e a ação mobilizou polícias militar e civil. O assalto aconteceu em uma loja de manutenção de celulares no bairro Aeroporto. Armados de revólver, 4 jovens renderam vítimas e levaram dinheiro e vários celulares. Com o apoio do helicóptero Águia, equipes de força tática, equipes do BAEP, RPM, rádio, patrulhamento e com a participação do GOI da Polícia Civil, o local foi cercado e 2 suspeitos foram localizados e detidos. Ambos admitiram participação no roubo, dinheiro e celulares roubados foram recuperados pela polícia e os 2 menores foram apresentados no plantão policial de Araçatuba. E a polícia ainda tenta identificar os outros 2 envolvidos no assalto. E a arma usada no crime ainda não foi localizada. Essas foram as broncas e os afanos do dia em nome da Frente, 24 anos ao seu lado. Nós vamos agora aos nossos colaboradores e completar a edição de hoje de mais um programa Paulo Brito no ar, né, Débora? Isso, Paulo. A Luxi Tecidos e Confecções e a Luxi Jeans é muito mais promoção. Quem quer vai, quem não vai, manda. Quem quer calça jeans a R$ 54,90 vai em a Luxi Jeans, Barão do Rio Branco 1005 e filiais em toda a região. A Luxi, 50 anos ao seu lado. A Birigui Piscinas está aniversariando.
São 34 anos projetando e realizando o sonho daqueles que tanto desejam ter suas piscinas. Tem também aquecedor para piscinas, produtos de limpeza, móveis em plástico e alumínio, capas térmicas e impermeabilizantes Via Plus. Birigui Piscinas, a loja mais completa da região. Há 34 anos tornando as famílias mais felizes. Avenida Euclides Biragaia, 1903. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Quase meio século com seriedade, com honestidade e muita dedicação, amor e carinho. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. E você sabe, as mulheres mais elegantes vão direto no Empório Biju, na Rua Saudades 520, direção da Patrícia. No Empório Biju, bolsas, cintos, carteiras, perfumes e muito mais para você. Secção de sex shops. Empório Biju, Saudades 520. Valentina Móveis e Decorações, uma nova loja de móveis e decorações em Araçatuba. Estofados, salas de jantar, quadros, poltronas e produtos assinados por designers conceituados. Tudo para deixar os seus ambientes mais modernos e elegantes. Paguem até 12 vezes e comece a pagar após 60 dias. Valentina Móveis e Decorações, Rua Dom Pedro I, 78, estacionamento gratuito no Multishop, Araçatuba, 18 99715 1007. Você sabia que as melhores construções, empreendimentos e investimentos em Birigui são construídos pela Engeuni Engenharia? A Engeuni Engenharia tem orgulho de construir o Speed Park, Residencial Noivaz, Edifício Luiz Donai e muitos outros. Engeuni Engenharia, Travessa Carlos Gomes, 67. IOB, Instituto de Óleos de Birigui, situado na Avenida São Francisco 527, telefone 3634-2441. IOB, Instituto de Óleos de Birigui, oferece atendimento oftalmológico, clínico e cirúrgico, além de exames oftalmológicos com aparelhos de última geração para Birigui e região, cirurgias de catarata com lentes premium, glaucoma clínico e cirúrgico, retina clínico e cirúrgico, córnea, plástica ocular e vias lacrimais. Tudo isso você encontra com IOB, Instituto de Óleos de Birigui. Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença muito mais para você. Descontos especiais. Todo o material esportivo você encontra em Lalo Calçados e Esportes. Calção, meias, chuteiras, camisas, você encontra em Lalo Calçados e Esportes em promoção. Seja um bandeirantino. Passe em Lalo Calçados e Esportes e escolha o material esportivo que o Bandeirantes usa. Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Praça Doutor Gama, Birigui. Em Birigui, o mais completo laboratório de análises clínicas com exames laboratoriais para atender você e sua família com seriedade e muita honestidade. Lâmina, Laboratório de Análises Clínicas, na Avenida João Cernac, número 1000, prédio da Unimed. Telefone 18-3641-8000. Lâmina, essa eu indico. Essa eu confio. Lâmina, Laboratório de Análises Clínicas e Exames Laboratoriais. A direção é do Dr. Gustavo. Você merece móveis com beleza e durabilidade. Tudo que
te deixa à vontade. Morena Móveis te oferece tudo isso com o melhor preço da cidade. Sempre ao seu lado, muito conforto aqui tem. Morena Móveis, muita qualidade pra te deixar sempre muito bem. E vamos que vamos. Vambora, Débora? Sim, Paulo. Parabéns mais uma vez pelo seu aniversário, muitos anos de vida, que Deus te abençoe cada vez mais. Obrigada, e obrigada a todos que me parabenizaram. Tá aí, senhoras e senhores, estamos completando mais um programa. Compartilhe o nosso programa, por favor. Mais um programa Paulo Brito no ar. Patrícia em casa hoje o dia todo aí. Patrícia, vamos trabalhar? O pai te ama.